Bom dia, irmãs. Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. Estamos felizes de estar com vocês de novo. Hoje nós temos um outro assunto, vamos continuar nosso estudo de Gênesis. E antes eu quero começar na oração, por favor. Senhor, obrigado por este dia. Oramos, Senhor, que abre nossos corações, que podemos aprender bastante lições que o Senhor tem para nós. Obrigada para seu livro, a Bíblia, que nós temos em mãos, que podemos ler. No nome de Jesus. Amém. Nosso propósito para esta classe é para dar um panorama da Bíblia. Quando você desce do Largo da Batalha para São Francisco, há um lugar na estrada que dá um panorama do Rio de Janeiro. Não dá para ver todos os detalhes de lá, as casas, os carros, mas dá para ver umas coisas, a ideia geral, a visão geral. Então, é isso justamente que queremos fazer da Bíblia. Sabemos que os detalhes existem e podemos gastar realmente anos só no livro de Gênesis. Mas vamos, hoje a tentação é para tratar todos esses detalhes, porque são tão interessantes. Vamos tentar manter nosso panorama. Hoje vamos estudar 3 capítulos de Gênesis, que é 6% do livro de Gênesis, que tem 50 capítulos. Na semana passada, tratamos vários assuntos em relação a Abraão. Então, rapidamente, em capítulo 21, falamos sobre o nascimento de Isaac, que quer dizer risada. Também a despedida de Agar e Ismael. E também a aliança que Abimeleque fez com Abraão. E essa aliança foi sobre o uso de um poço que Abraão tinha cavado. Na terra onde ele morava, no sul de Israel hoje, era muito carente em água, então os poços eram muito importantes. Vamos entrar hoje em capítulo 22, mas vamos notar que no penúltimo versículo de capítulo 21 diz assim, que Abraão invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Então, Deus amava Abraão. Abraão conheceu Deus e procurou agradecer Deus e agradar e para obedecer. Então, vamos ver até onde ele ia obedecer. Temos aqui uma prova muito difícil que estaremos lendo. Uma prova para Abraão, para ver quanto é que ele amava o Senhor. Em capítulo 22, versículos 1 e 2, temos aqui. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, tome agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Este filho, Isaque, foi tão difícil de conseguir, e agora Deus está pedindo para Abraão sacrificá-lo. Você não acha que doeu? Mas Abraão confiou em Deus.
E vamos ver que em versículo 3 e 4, que Abraão obedeceu imediatamente. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, entendemos que era a manhã seguinte, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar onde Deus lhe dissera. Então, ele obedeceu. Ele não ficou resmungando. Mas Senhor, me deu este filho, agora quer que eu mate? Não posso oferecer outra coisa? Não. Deus queria saber o coração de Abraão. Versículo 4 diz que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe que Deus tinha indicado para ele. Ele ficou sabendo que era ali. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nota que tornaremos é plural. Como é que Isaque vai voltar se ele é morto? Vamos ver. Em Hebreus diz que Abraão tinha confiança que Deus podia ressuscitar Isaque se ele oferecesse. Então, essa foi a confiança que ele tinha tão forte em Deus, que ele prometeu que iam retornar juntos. Então, vejamos nos próximos versículos a obediência total. Muitas vezes, nossa teologia é colorido pelos artistas. Artistas que fazem figuras, pinturas. E estamos com a impressão que Isaque era uma pequena criança. Mas nessas alturas ele já era um jovem de 18 a 20 anos. Então, ele não era uma criança. Também tinha lenha que estavam levando suficientemente para completamente queimar o corpo de Isaque. Então, ele tinha que ser forte para poder levar tudo isso. Vamos continuar. E tomou Abraão a lenha do holocausto que estava no burrinho e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, esse é no caminho, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, e escuta bem, Deus provará para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Foi uma resposta sábia. Abraão sabia que Deus ia providenciar, esperando que seu filho ia ser morto e ressuscitado. Versículo 9 diz: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Veja só, Isaque era um jovem forte, e nessas alturas, Abraão já era idoso. Isaque podia ter resistido. Abraão não ia conseguir amarrá-lo. Isaque podia ter fugido. Podia ter acontecido muitas coisas, mas Isaque também entendeu que era para agradar a Deus esse sacrifício. Ele não sabia como seria, mas ele tinha essa confiança.
Versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Eu não posso imaginar os sentidos que Abraão tinha. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Quando é repetido o nome, é para muito ênfase. Se ele não escutava a primeira vez, então era para escutar, era muito importante que ele prestava atenção. Então, foram as palavras do anjo. Versículo 12. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Eu fico imaginando que nem Abraão ia conseguir conduzir este animal para o altar sem a ajuda de Isaac. Eu posso imaginar também que Isaac estava muito feliz em ajudar, porque houve um substituto. E vamos ver mais sobre isso mais tarde. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor provará. Donde se diz, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se provará. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão a segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Várias coisas aqui, essa é a aliança que Deus fez com Abraão, repetido, e note que ele sempre está chamando Isaac o único filho. Não tinha Ismael? Tinha, mas Ismael não era o filho de promessa. Então, sendo assim, Isaac está considerado o filho. O único filho, o filho que Abraão amava. Então, essas são as palavras de Deus através do anjo. Agora, uma coisa interessante. A palavra Moriá quer dizer Deus é meu professor. E Deus estava ensinando uma coisa muito importante. Isaac claramente é um tipo de Cristo que está citado outras vezes na Bíblia. Existem vários tipos bíblicos, tipos de Cristo na Bíblia, porém esse é um dos poucos que é citado como um tipo de Cristo, mesmo na Bíblia está citado desse jeito. E uma coisa interessante desta montanha, onde foi? Foi o lugar que Abraão foi para sacrificar Isaac. Foi onde o templo mais tarde foi construído. E nós temos a montanha, a série de montanhas, vai assim, o monte do templo, e vai mais um pouco. E o monte lá chamado Gólgota. Então, foi a mesma montanha onde Jesus morreu. Então,
Olha só o que Deus estava fazendo. Ele foi de Berseba, no sul, 3 dias de viagem para chegar até este lugar que Deus indicou para Abraão. Deus tem interesse em detalhes? Ele tem. Então, terminando o capítulo, temos houve uma visita que trouxe notícias. Bom, primeiro, versículo 19, que é importante. Então, Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Esses 2 moços não tinham nem ideia que tinha acontecido lá na montanha. Com certeza, Abraão falava com Sara depois. E os moços e as pessoas em geral nem precisavam saber. Era uma coisa entre Abraão e Deus. Os últimos 4 versículos de capítulo 22 são assim. E sucedeu depois destas coisas, as coisas que são na frente, que o sacrifício de Isaac, o nascimento dele, tudo isso que aconteceu. Sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arão, e Quezede, e Azo, e Bildas, e Gilafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu luz a Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, seria a concubina de Betuel, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também Teba, Gaá, Taás e Maacá. Então, temos uma dúzia de filhos, e entre eles foi mencionada o nome de uma moça. Então, esse deixa tudo pronto para o próximo capítulo. Capítulo 23, encontramos a morte de Sara. E vamos ler. E foi a vida de Sara, 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta, e diante da minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo, e tem toda a cerimônia característica. Ouve, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossos sepulcros, e nenhum de nós te venderá a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então, a primeira coisa, eles ofereceram um túmulo deles para Abraão, um dos melhores que tinha, mas não seria de Abraão. Então, Abraão indicou que ele queria uma caverna, que ele tinha em mente, com um campo na frente. Foram procurar o dono. Então, ele e o dono discutiram bastante e faziam todo este conversa. Então, era necessário passar por isso, porque era a cultura. Então, primeiro, o dono falou, mas o senhor não precisa comprar, eu te dou como presente. Mas ele não tinha intenção nenhuma de dar como presente. E Abraão falou, não, eu quero comprar, quero que fique para mim, que é uma coisa permanente. Então, o dono falou, nem vale 400 pedaços de prata.
E geralmente iam discutir e discutir para abaixar esse preço. Mas Abraão falou, está vendido, eu pago isso. Então não tinha moedas na época. Então eles pesavam a prata. Então ele pesou a quantidade e o dono ficou feliz porque ele vendeu o campo e a caverna bem caro. E Abraão ficou contente porque ele tinha um lugar para enterrar Sara. Quando Sara morreu, ela tinha 127 anos. Abraão tinha 137 e Isaac tinha 37. Então, essa negociação tem vários versículos que falam sobre isso. E era a única terra que Abraão tinha comprado, que ele era dono. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Heti em possessão da sepultura. Deus prometeu toda a terra para Abraão, mas ele não possuía porque ele era um nômade, ele cavava poços para suas necessidades de água, mas não tinha a inscrição das terras, menos isso. E vamos ver, continuando, quem mais foi enterrado lá. Então, no capítulo 24, tem tem um relato de um casamento. Mas esse casamento era um pouco diferente do que os casamentos de hoje em dia. Então, temos Abraão, lembra, ele já tem uma boa idade, então ele não ia fazer uma viagem assim. E que é que aprendemos no finzinho do outro capítulo foi que ele tinha notícias do seu irmão. Agora, os dias de então não eram como os dias de hoje, quando temos telefone com viva voz, com foto, com vídeo que podemos ver nossos amados ao vivo. Nem tinha serviço de correio. Então, Abraão não sabia. E essa pessoa que informou falou sobre esses filhos e quem era e os nomes e tudo isso. Então, Abraão ficou tendo notícias do seu irmão e que estava acontecendo lá. Vamos começar com capítulo 24. E como Abraão mandou seu servo buscar uma mulher para Isaque. Isaque não foi o servo, porque naquela época os pais tinham a responsabilidade de arranjar os casamentos. Eliezer, o servo aqui, aquele servo de Damasco, foi mandado para fazer esse serviço bem sério. E o Deus de Abraão também era o Deus do servo. E vamos ver quanto. A viagem foi banhado em oração. Tudo desde o começo até o fim. Então vamos lá. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão a seu servo, o mais velho da casa, ou o mais importante da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse,
guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e o que me jurou, dizendo, a tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir, serás livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então, o servo jurou a Abraão, prometeu e jurou sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos. Lembra, ele tinha a responsabilidade para todos os bens de Abraão. Então, ele podia escolher o que queria e que ele achava apropriada. Então, ele tomou 10 camelos, dos muitos camelos que o patrão tinha, e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, no tempo que as moças saíam de tirar água. Então chegou a Eliezer e os servos que ajudavam com os camelos, que ajudavam na defesa, porque era uma viagem comprida, não era de manhã para a noite, era vários dias. E Eliezer vai orar. E vamos escutar a oração dele. E disse, o Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu dizer, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber a seus camelos. Esta seja a quem designaste a seu servo Isaque, e o que eu conheça nisto que usaste de benevolência com meu senhor. Então, ele falou para Deus umas condições. A moça que vier, que ele pede para a água, ela vai dar, porque assim é somente cortesia, ele chegando lá do deserto. Mas se ela oferecesse da água para os camelos, 10 camelos, então era grande coisa. Ao lado dos poços tinha um lugar para guardar água, uma bebedouro. Então, para dar água para os animais, precisavam tirar a água do poço e colocar no bebedouro, geralmente feito de pedra para segurar a água. Os poços era ou o tipo que conhecemos de jogar uma corda e trazer a água para cima, ou se era bem fundo, era um tipo de buraco no chão com escada espiral em redor. E chegando embaixo, houve o poço que tirava água e subia tudo isso para chegar, para levar para casa ou para colocar no bebedouro. Então, não era uma coisa em vão, não era pouca coisa, porque camelos chegando do deserto ficam com muito sede e têm a capacidade de beber muito água. Então, vamos ver se alguém ia passar essa prova difícil. Talvez você já sabe. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido.
e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até acabam de beber. E apressou-se e despejou seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Então, ela passou a primeira prova, que foi dar água para todos os camelos. Vamos ver as outras condições. E disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? 2 perguntas. E ela disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse mais: Também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor e disse: Bendito sejas o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência, a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. A Rebeca era muito ativa. Estava lendo que em toda essa conversa há um verbo que tem a ver com conversa. E eram 11 verbos de ação. Que ela fazia isso, ela descia, ela fazia tudo. Então, 11 palavras de ação e só de falar. Então, ela era uma mulher de ação. Então, Rebeca passou as provas. Ela ofereceu água para os camelos, ela recebeu o presente de pendente e pulseiras, que era um tipo de agradecimento, mas também tinha outro motivo disso. Ela era da família correta e ela ofereceu hospitalidade. E temos aqui a chegada em casa, onde o servo dá testemunho como Deus tinha o dirigido. O trecho é um pouco comprido, mas vamos. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. Mas na futura vamos ouvir sobre Labão de novo. Ele era o irmão de Rebeca. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, foi ter com o homem e estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse-se a Labão: Entra, bendito o Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Ele queria dizer: eu quero você mesmo. Com certeza ele foi influenciado pelas presentes que Rebeca tinha ganhado. Ele falou: eu vou cultivar essa amizade com esse estrangeiro. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos. E deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele.
e pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Então ele começou: Eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e dele ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois de sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura, não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores a minha família, e se não te deram, livre serás do meu juramento. Então ele está falando sobre a história de Isaac, como é que ele conseguiu chegar ao lugar onde ele estava, e que ele estava fazendo, e por quê. E Abraão não tinha a mínima dúvida que a mulher ia voltar com o servo. O servo tinha dúvida, então ele queria ser livre desse juramento importante. Então, o servo continua sua história. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual descer, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que a Rebeca saía com seu cântaro. Então, ele está contando para a família de Rebeca como ele chegou a estar lá, como Deus dirigiu, e agora está contando o que aconteceu com lá no poço. E terminando tudo isso, versículo 50. Então responderam Labão e Betuel, este é o irmão e o pai, e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te. Seja a mulher do teu filho de teu senhor, como dito o Senhor. Aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Então, temos aqui, falaram: jantar está pronto. Ele falou: não, eu não vou comer. Eu tenho que dizer por que estou aqui. E o pai e o irmão falaram: tudo bem, pode a levar, sem falar com ela, né? E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante de Deus e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Ele deu presentes, esse podia ser chamado preço da noiva. Então eles comeram e beberam e passaram
à noite. E de manhã seguinte, ele falou, agora estou pronto, posso levar a Rebeca? E eles disseram, não, deixa ela ao menos 10 dias, queremos deixar as coisas preparadas. Agora, na casa de Isaac, ela teria tudo o que precisava. Não precisava, mas a família estava tentando demorar um pouco para ficar com ela mais um pouco. Então, o servo falou, mas eu quero saber, eu quero voltar agora. Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, que eu volte ao meu Senhor. Então, ele estava ansiosa de voltar para dar relatório, para entregar a noiva para Isaac. Então, eles chamaram a Rebeca e disse, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Este foi o noivado, e ela nem conheceu o noivo. O casamento bíblico tem a ver com 3 partes. É o compromisso, que seria isso, quando Rebeca se entregou, ela nem conhecia Isaac, mas o compromisso é para resolver que vai amar a pessoa. E mesmo que eles não te conheceram ainda, ela já tinha esse propósito de compromisso. E como nós vamos ver, a segunda parte é cerimônia e a terceira parte é união sexual. Então, vamos lá. Então, despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. Sua ama é chamada Débora, que lemos em outro lugar. E ela é a única mulher que diz, a única serva que diz quantos anos que ela tinha quando faleceu. E ela ficou com a Rebeca toda a sua vida. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, então não foi somente ela com a ama, mas mais umas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo, a Rebeca, e partiu. Foram viajar no deserto vários dias, posso imaginar isso, e versículo 62. Ora, Isaac vinha de onde se vem o poço, onde habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos, e olhou, e eis os camelos vinham. Ele provavelmente imaginou que era a caravana que ele estava esperando, mas parece que ele tinha prática de sair de tardezinho, quando o sol fica um pouco mais baixa, mais fresquinha, para conversar com Deus e meditar. Então, Rebeca viu ele andando no campo. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac e desceu do camelo. Ela foi correndo até o servo para saber notícias. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então, ela tomou o véu e cobriu-se. Interessante, véu de noiva. Mas também é interessante porque ela precisava pôr o véu. Quer dizer que não era costume das mulheres nesse lugar, nesse templo, para deixar o rosto coberto. Então, ela cobriu-se. E esse explica um pouco como Jacó podia ser enganado mais tarde.
mas vamos deixar para mais tarde. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Lembra aquele relato completo que ele falou para o pai, o irmão de Rebeca? Contou tudo para Isaque, incluindo o que tinha acontecido depois. E o último versículo é tão cheia, mas tão curta. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Esse foi o casamento. O casamento bíblico deve seguir as práticas da cultura onde está. E na cultura de Isaque era isso. Essa cerimônia foi bem curtinho. E diz que a Rebeca foi por mulher, então foi consumido o casamento, ele amou-a. Vamos ver mais sobre Isaque e Rebeca mais no futuro. E diz que Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Ele estava com saudades da mãe, mas ele precisava começar a sua família. Então, isso aconteceu. Agora, em capítulo 25, temos várias coisas que aconteceram e nós não vamos ler versículo por versículo. Só a primeira. E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quitora. Então, Abraão já era de uma boa idade e tomou outra esposa. Então, com ela tinha mais 6 filhos. Então, por isso, sabemos que a vitalidade que Deus restaurou quando Abraão e Sara conceberam a Isaque, que era uma condição permanente e não temporária. Geraram 6 filhos, que também eram os chefes de 6 tribos. E a Bíblia diz que ele deu presentes e mandou eles para o Oriente para morar. Então, ele queria que eles ficassem longe de Isaque, porque Isaque era o filho de promessa e ele era o herdeiro. E com tudo que possuía, ele precisava bastante terra. E esses outros receberam uma herança de uma vez só, não foi uma coisa contínua. Abraão tinha 175 anos quando ele morreu. E o sepultamento de Abraão foi naquela mesma caverna de Macpelá. E a Bíblia diz que ele foi enterrado pelo Isaque e seu meio-irmão Ismael. Então, eles juntaram para isso. Nesta época, Isaque tinha 75 anos. E Jacó e Esaú, seu irmão gêmeo, tinha 15 anos. Então, Abraão viveu bastante tempo para ter o filho, ver ele casado e ganhar netos. Netos de um bom tamanho, né? Então, ele tinha acompanhado seu desenvolvimento durante vários anos e eu sei como é gostoso acompanhar o desenvolvimento de um neto. Então, Deus deu para Abraão esse prazer. Depois temos, às vezes, tudo que está escrito não é necessariamente cronológico, mas vamos de versículos 12 a 18, temos os descendentes de Ismael. Também ele tinha 12 filhos. E parece que Deus inspirou para esse ser colocado, para já tirar Ismael da cena durante um tempo. E depois temos a lista dos descendentes de Isaque. Mas não chegamos lá ainda. E na próxima lição vamos ouvir mais sobre Esaú e Jacó. Então, aguarda. Vamos orar. Senhor, obrigado por seu cuidado.
por seu amor, tanto para Isaac como para nós. E sabemos que o Senhor não sempre nos guia em maneira tão extraordinária como o servo de Abraão, mas que o Senhor quer nos dirigir. Mesmo assim, ajuda-nos, Senhor, para ser sensitivo à sua direção. Obrigado que temos tudo isso escrito na sua palavra. Nos abençoe esta semana para agradar o Senhor com todo o nosso coração. No nome de Jesus. Amém.